Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está, em vez nessa semana a gente ter o nosso estudo normal do livro no Mundo Maior, a gente está tendo aqui o privilégio aqui de receber o doutor Alexandre Serafim, que todos nós aí conhecemos, fundador da Amivale, fundador e responsável pela cadeira de Disciplina e Espiritualidade da Unital, né? Então, ele já dispensa apresentações. Alexandre, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui junto conosco novamente. E o tema dessa noite, que o doutor Alexandre vai trazer para a gente, é os efeitos da mágoa na saúde e a importância do apoio espiritual. Alexandre, fica à vontade. Primeiramente, meu amigo Newton, agradeço aí o convite para poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. É claro que eu fico muito feliz em estar participando da Amivale e espero que os colegas aí que vão nos assistir eu consiga agradá-los dentro da minha fala e daquilo que eu gostaria de passar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos da mágoa, sobre a nossa saúde, como nós podemos melhorar isso com o apoio espiritual. Quando eu estou falando sobre mágoa, essa mágoa é uma mágoa geralmente fruto de uma tristeza, de um fato, né, que gerou uma angústia, só que a pessoa vem carregando essa tristeza e essa angústia, muitas vezes anos e anos na sua vida, sem perceber os quanto de prejuízo ela pode ter nesse sentido. Quando a gente fala nas questões relacionadas à mágoa, se abre um leque muito grande. Dentro da nossa função, da área médica, não existe mecanismo de dosar mágoa. Como é que você vai dosar a mágoa de uma pessoa? Cada um está dentro daquela situação, cada um está dentro de um nível de mágoa, vamos dizer assim, mas você não tem como precisar ou dosar. Mas você tem como analisar dentro de determinadas substâncias que circulam no nosso sangue para saber se você está com nível alto de cortisol, de adrenalina, se você tem mais serotonina, ocitocina. E existem trabalhos mostrando exatamente isso. Tem trabalhos de ressonância funcional mostrando que pessoas com problemas, vamos dizer assim, emocionais, seja ansiedade, tristeza, mágoa, ativam muitos centros emocionais ali da região límbica do nosso cérebro. E isso faz com que haja uma mudança no perfil neurohormonal, podendo gerar estruturas de estresse. E nesse trabalho que eles fizeram com mais de 1.000 pacientes, fazendo essa avaliação com ressonância funcional, eles viram que quanto maior a ativação dos centros emocionais por essas situações emocionais, mais facilmente essa pessoa adoece mais rapidamente do que pessoas que não têm essa alteração na ressonância funcional, por terem aí uma capacidade de resiliência um pouquinho maior. Então, vou explicar algumas coisas referentes à mágoa e como o sistema nervoso central funciona, depois entrar um pouquinho na parte espiritual e como podemos buscar superar essa questão de mágoa. O leque da mágoa, ele é um leque um pouquinho maior. Quando a gente fala em mágoa, ele pode estar associado a uma questão de inveja, a uma questão de uma ociosidade que está sendo cobrada constantemente, gerando ali os famosos milindres, apegos excessivos e principalmente a questão de não perdoar, né? O não perdão está muito relacionado às questões da mágoa. Então, aquela pessoa que carrega uma mágoa, geralmente, ele pode evoluir para uma questão de ira, de rancor e até de ódio, ou seja, onde o perdão não aparece de forma nenhuma. Isso está associado, por exemplo, à intolerância, a impaciências, a comportamentos, às vezes, até agressivos pela mágoa, emoções desgovernadas. Todo esse conjunto hoje fala-se muito, eu tenho ouvido colegas médicos em suas palestras falar sobre doenças da alma. E eu acho que são doenças da alma mesmo, porque elas não têm uma correlação do ponto de vista físico, como nós aí avaliamos a pneumonia, gastroenterite, problemas hepáticos, tal. Você não tem como dosar ou precisar todas essas situações. Então, acho que são doenças da alma que acabam levando o indivíduo
para um estado de sofrimento cada vez maior. Porque, na verdade, é uma bola de neve. O indivíduo que carrega uma mágoa, uma tristeza, uma angústia, ele tem um nível de ansiedade maior. E esse nível de ansiedade maior, às vezes, leva a situações até de pânico, de depressão, podendo chegar até o suicídio. E tem esse conjunto, muitas vezes, associado. Às vezes, a mágoa vem por um problema familiar, às vezes vem por um problema social, às vezes vem por um problema de trabalho, que aquela pessoa fica mantendo aquela situação, que hoje é considerado um estresse crônico, né? Então, você ficar muito tempo dentro da mesma situação, você está gerando um estresse para você. Então, chama-se estresse crônico. E hoje o estresse crônico, está muito relacionado com mudanças do eixo hipotálamo hipofisário. Hoje fala assim, neuroimunopsicobiologia, né? Então, como o seu cérebro, o seu sistema imunológico, a sua biologia tem uma relação direta com a sua parte psicológica. Essas situações de estresse crônico relacionados à mágoa, elas fazem com que aquele eixo hipotálamo hipofisário comece a produzir mais corticotrofina e mais hormônio adrenocorticotrófico, que vão estimular ali a nossa suprarrenal, aumentando a quantidade de adrenalina circulante e cortisol circulante. Se eu tenho essas substâncias mais elevadas por muito tempo na minha vida, ele começa a alterar funcionamento. Por exemplo, se eu tenho adrenalina em quantidade maior e por muito tempo, eu tenho maior facilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. E o cortisol, os níveis elevados, tem uma ação direta sobre o sistema imunológico. Então, se ele pode alterar o sistema imunológico, e você vai adoecer com mais facilidades. Ele pode aumentar a quantidade de citoquinas pró-inflamatórias, então mais dor, mais inflamação, e também mantém níveis mais altos da interleucina 6, e que tem uma relação direta com o processo de envelhecimento das células. Então, se você altera o processo de envelhecimento da célula, vamos pegar um tecido qualquer do nosso corpo, onde as células estão se replicando constantemente, você tem muita interleucina 6, então elas começam a envelhecer mais rápido, então isso vai fazer uma replicação de células cada vez mais anormais, e células anormais dentro de um tecido chama-se câncer. E hoje sabe-se que nós temos aí uma propensão maior, uma relação grande dessa situação com câncer de mama e ovário em mulheres. Então veja até que ponto a questão da mágoa pode gerar um prejuízo importante na saúde. E às vezes, quando chega essa situação de saúde, às vezes é o que eu chamo de gatilho do despertar. Então, a pessoa, dentro de um adoecimento, ela desperta para aquela situação que levou ela àquele adoecimento. Quando dá tempo, porque às vezes não dá tempo. Às vezes, quando dá tempo, de frente a uma doença grave, ela começa a fazer uma revisão. Por que que eu adoeci? O que que aconteceu? Por que eu carrego essa mágoa? Por que que eu não perdoo? E assim por diante. Então, às vezes, o adoecimento é aquele gatilho que dá aquele start para que a pessoa desperta. Quantas pessoas aí já passaram por nós como médicos que após uma doença mais grave, mais complicada, mudaram totalmente seu hábito de vida, mudaram sua forma de pensar, mudaram sua forma de se alimentar, a sua forma de se relacionar com os seus familiares, com os seus amigos, no seu trabalho, mas foi preciso entrar no estado de adoecimento grave por uma situação de um estresse crônico para você despertar e mudar todo o seu padrão. Por que que não fez isso antes de gerar todo esse sofrimento para a sua vida? Então, são questionamentos que nós temos que aí aprender a buscar, a fazer conosco, né? Dentro da área espiritual, principalmente nos livros de André Luiz, e lá em Evolução em Dois Mundos, ele fala muito de formas-pensamento. O Dr. Lacerda, que escreveu Espírito e Matéria, ele fala que o pensamento é força viva. Nunca esqueçamos, a energia que projeta é proporcional à potência da mente e à força de vontade do emissor. Isso quer dizer, se eu estou dentro desse sentimento, né, de tristeza, de angústia, de mágoa, eu estou criando uma forma viva de pensamento ao meu redor. Ou seja, a energia que eu estou liberando é uma energia com uma característica vibracional associada à minha situação.
E essas formas de pensamento, elas vão se ligar a outras formas de pensamento com a mesma característica vibratória. E isso André Luiz batizou de egrégora. Então, a egrégora é um conjunto de formas de pensamentos dentro de um mesmo contexto vibracional. Só que ele alerta o seguinte: quando você entra numa egrégora pela sua forma de pensar, pelos seus desejos, suas vontades, essa egrégora ela está potencializando todo esse sentimento. E ela volta para você potencializada. Então, aquilo que você está emitindo, você está recebendo de volta, só que potencializado. O que agrava ainda mais. Talvez seja por isso que a gente observa que essas pessoas muitas vezes não conseguem sair dessa situação. E essa situação, às vezes, vai se agravando cada vez mais, com sentimentos cada vez mais negativos. Talvez porque ela esteja trazendo para si as egrégoras relacionadas à sua forma de pensar, à sua forma de agir. Então, temos que ter um alerta. A doutrina espírita nos dá um alerta sobre isso, quando nos fala sobre formas de pensamento, egrégoras, vibrações, e como nós nos ligamos a essas situações, muitas vezes de forma inadvertida, né? A epigenética também é outra área que nos dá uma orientação nesse sentido. Hoje, os estudos de epigenética, eles nos falam que fatores ambientais, hábitos de vida, questões sociais, a forma como você lida no seu dia a dia, aquilo que você busca, como você busca. Então, vai desde uma questão, por exemplo, de alimentação, até um estado, vamos dizer assim, um estado de espírito, vamos dizer assim, com mudanças do ponto de vista emocional. Isso pode atrapalhar uma pequena proteínazinha que fica ali no meio da nossa cromatina, que é o nosso DNA, mudando expressões fenotípicas. Hoje tem estudos mostrando o seguinte, que pequenas ondas em milivoltagens podem alterar proteínas. Então, o nosso pensamento tem uma atividade eletromagnética importante. E quando você muda a sua forma de pensar, você muda muitas vezes a frequência cardíaca, e a frequência cardíaca também tem uma atividade eletromagnética, e pequenas ondas eletromagnéticas em milivoltagem podem interferir proteínas da membrana das células, proteínas relacionadas aí à nossa, ao nosso DNA, e vai alterar totalmente a expressão. E o que é interessante é que a epigenética fala que essas alterações podem ser herdadas, então a gente pode passar isso para os próximos. Uhum. Então veja aí a nossa responsabilidade do controle do nosso estresse, porque podemos gerar fatores epigenéticos alterando aí até mesmo a prole. Tem trabalhos mostrando que ambientes estressores, onde tem uma criança pequena, pode modificar por atividade epigenética estruturas cerebrais relacionadas às questões emocionais, alterando o comportamento dessa criança. Então, a ciência está, assim, nos dando caminhos cada vez melhores para que nós possamos buscar uma qualidade de vida e uma saúde melhor. Além da epigenética, nós temos a biologia molecular. O que a biologia molecular ela observou? Ela começou a crescer a partir do momento que começou as pesquisas de célula-tronco. A célula-tronco, a célula embrionária, são células que, se você fizer uma análise do sequenciamento gênico, elas são absolutamente idênticas, não tem diferença de uma para outra. Por que que quando você coloca ela em meios diferentes, elas dão estruturas diferentes? Então, se eu pego uma célula-tronco e semeio na área neurológica, ela pode formar neurônio, assim como ela pode formar hepatócito, pode formar células do sangue, células musculares, mas se elas têm a mesma sequência, como é que elas dão estruturas diferentes? Então, começou a se entender que a célula responde ao meio, onde o nosso DNA, o nosso código genético, ele nada mais é do que uma estrutura que vai gerar modificações na célula a partir de um estímulo do meio. Não é ele que determina
que determina é o meio onde nós estamos. E onde estão as nossas células? No nosso meio. Então, a forma como nós agimos, como nós pensamos, as nossas atitudes, poderão alterar o nosso funcionamento celular, né? Então, o Bruce Lipton, que escreveu o livro Biologia da Crença, é um livro que eu sempre recomendo, é muito interessante. Ele fala que os genes são meros modelos moleculares utilizados na construção das células, dos tecidos e órgãos, mas é a consciência celular que controla os mecanismos da vida, e não os genes. E essa consciência celular está diretamente ligada ao ambiente onde essa célula está inserida. Então, se o nosso ambiente, como seres humanos, no nosso dia a dia, é um ambiente estressor, é um ambiente cheio de mágoas, é um ambiente cheio de rancor, eu estou, de certa forma, jogando esses estímulos para a minha célula, e a minha célula começará a produzir substâncias para se adaptar a essa situação, e às vezes faz com que a célula não funcione adequadamente, e aí você vai adoecer. Tanto é que, se você se coloca numa situação de bem-estar, as suas células produzem determinadas substâncias. Se você se coloca numa situação de estresse, de ansiedade, impaciência e irritabilidade, as suas células vão produzir outra substância. E isso vai fazer com que você tenha uma saúde melhor ou um agravamento da sua saúde, porque a forma como você está agindo, pensando, lidando, está interferindo diretamente com o seu funcionamento celular e com a expressão dessa célula no futuro. Então, nós temos muitos fatos hoje, né, associados aí a essa questão. Então, a nossa mente é uma mente criadora. Isso já está descrito pelos próprias pesquisas em eletromagnetismo, mostra que a nossa mente é uma mente criadora, porque toda vez que nós temos desejos, vontades ou pensamentos, nós mudamos totalmente a nossa bioquímica. Nós mudamos a nossa homeostase, nós produzimos substâncias nocivas, substâncias que podem nos fazer bem. Então, nossa mente ela é muito criadora e poderá nos prejudicar, nos auxiliar, depende da forma como nós lidamos com as dificuldades do dia a dia. E aí vem, então, a importância da prece, que nós temos aí trabalhos científicos hoje mostrando como a prece pode modificar o nosso padrão, o nosso perfil bioquímico, mudando esse eixo que eu falei do estresse para uma situação de melhora. Nós sabemos que prece, meditação, olha lá, ó, perdão, lembra que eu falei? Mágoa é uma dificuldade, é muito grande perdoar, mas se você conseguir perdoar, conseguir ser grato, você, naquele eixo hipotálamo hipofisário, você faz com que a nossa neurohipófise comece a produzir mais ocitocina. Então, você tem mais ocitocina circulante. E nós sabemos que quando a ocitocina é liberada do sistema nervoso central, ela ativa a via dopaminérgica, que aumenta a nossa motivação, né? Então, se você está angustiado, se está meio depressivo, ansioso, você tem mais motivação. Ativa a via dos opioides, que geram bem-estar. Ninguém magoado, irado, com rancor, impaciente, tem bem-estar. Entra na via da serotonina, melhora o comportamento social. Então, olha só que interessante, quer dizer, se eu perdoo, né, eu consigo gerar esse perdão, eu consigo tirar essa mágoa, né, do meu coração, eu produzo, em vez de produzir o cortisol, que me traz prejuízos orgânicos, eu produzo ocitocina, que melhora motivação, bem-estar e comportamento social. E quando ela entra na nossa circulação, ela vai trabalhar em vários aspectos do nosso organismo. Ela vai melhorar o sistema imunológico, ela vai melhorar o sistema digestivo, ela vai melhorar o funcionamento cardiovascular. Então, ela vai gerar mais benefícios. Então, nós temos que nos colocar de uma forma assim: o que eu quero para a minha vida? Eu quero me manter no estresse crônico, liberando substâncias que vão gerar problemas para as minhas células e, com certeza, vão gerar um processo de adoecimento, muitas vezes precoce e às vezes grave. Ou eu vou querer bem-estar, motivação, comportamento social agradável. Então, a gente tem que colocar na balança e analisar. A ciência nos está dando os caminhos. E essas situações são muito bem relatadas, por exemplo, quando a gente faz uma revisão dos livros de André Luiz, ele mostra exatamente isso, essas situações de dor e sofrimento e como nós podemos sair dela. Então, por um lado, nós temos essa situação de estresse, por um lado, nós temos a situação do perdão.
Ou seja, Deus criou o corpo perfeito para nós. Que dependendo do caminho que nós vamos, ele vai nos autocorrigir. Então, eu posso me enveredar para o caminho da dor e sofrimento, ou posso me enveredar para o caminho do bem-estar. O meu corpo, ele vai me auxiliar nesse sentido. Porque se eu for para o caminho do estresse, eu vou adoecer. Se eu for para o caminho do perdão, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que Deus fez o corpo certo para os espíritos que habitam aqui esse planeta, né? E nós temos inúmeros efeitos benéficos relacionados aí à prece, por exemplo. E isso pode ser também relacionado à meditação, não só à prece. Olha só, a prece melhora a função imunológica, melhora a função cardiovascular, melhora estresse, diminui estresse, melhora estado ansioso, melhor estado de humor, de autoestima, diminui tensão muscular com melhora de dores crônicas, gera paz espiritual e psicológica, melhor enfrentamento de doenças, melhor enfrentamento de propostas de vida e menos distúrbios psíquicos. Ou seja, se você está dentro dessa situação que eu acabei de comentar, de tristeza, de angústia, de mágoa, de impaciência, de não perdoar, comece a trabalhar a prece ou a meditação, porque ela vai começar a mudar esse mecanismo bioquímico, esse perfil bioquímico que você entrou, que vai gerar um problema grave de saúde em algum dia. E a prece ela vai gerando esses benefícios. Então, a prece é uma excelente terapia espiritual para melhorar essas angústias e tristezas, muitas vezes carregadas por muito e muito tempo. Então, quando você faz prece, você aumenta a ocitocina e pode gerar, assim, todas essas melhorias, função cardiovascular, imunológica, atenção, alívio de estresse, melhora questões de distúrbios psíquicos. Então, um mecanismo que nós podemos adotar no nosso dia a dia, não custa nada, não precisa comprar na farmácia, não precisa ir no consultório médico, basta você começar a praticar novamente. Se você abandonou, que tem pessoas que dentro da sua mágoa abandonam até a sua própria crença. E aqui independe de religião. Depende da sua religião, você pode começar a trabalhar prece ou meditação para começar a aliviar a sua situação de estresse, de angústia e de mágoa. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala de qualidades da prece, né? Os espíritos nos dão um importante conselho. Olha o que eles falam. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Quando eu li esse capítulo, assim, interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, interessante nos livros de André Luiz, interessante no Livro dos Espíritos, na codificação de Kardec no geral, é cada vez que você lê, você acha coisas novas. Parece que você não leu, que você sempre acha uma coisa diferente. E quando eu estava estudando sobre prece, eu falei, deixa eu ver o que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dá uma lidinha, e eu fui lá no capítulo de prece e achei essa frase. Eu falei, gente, que interessante, quer dizer, se é para que a minha prece possa ser elevada o tanto que eu gostaria, eu tenho que tirar a angústia, eu tenho que tirar a dor, eu tenho que tirar o sofrimento, eu tenho que tirar a raiva, eu tenho que tirar a ira, ou seja, eu tenho que purificar o meu coração. Purificar o coração é você tirar tudo aquilo que está, muitas vezes, te remoendo e te fazendo se tornar uma pessoa mais triste, mais irritada, mais angustiada. Então, se você está nesse estado, o exercício da prece vai modificando, a ponto de você ir purificando seu coração e a sua prece cada vez se eleva mais. Não tem como você fazer uma prece onde você está com o seu coração muito amargurado, sem nenhum tipo de perdão, porque você vai entrar naquela outra egrégora, você não vai mudar o seu padrão vibracional. E quando você vai exercitando esse processo, vai mudando o seu padrão vibracional, você vai recebendo aí, então, egrégoras do mesmo padrão.
Em vez de receber egrégoras de um padrão extremamente negativo e ruim, você vai receber egrégoras mais positivas, de mais equilíbrio, de mais paz, de mais tranquilidade. Então, é um exercício, né? Sair das questões de mágoa, de dor, de sofrimento, de não perdoar, é um exercício diário, que se nós não começarmos, nós não vamos sair dela e vamos entrar em estados ainda cada vez piores. E nós vamos purificar o nosso coração, mudando a nossa forma de agir, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, e a prece é um mecanismo muito interessante e muito importante para que isso possa acontecer. Então, meus amigos, prece é um santo remédio para todas essas situações, né? Então, a gente tem que aprender exatamente isso, afinar mente e coração, sentimento e pensamento. Temos que pôr na balança e dosar isso. Como é que estão os meus sentimentos? Como é que estão meus pensamentos? A balança está desequilibrada? Por que que ela está desequilibrada? E como é que eu posso equilibrá-la? Né? Lembrando o que Madre Teresa fez, que é amar. E lembrando que está lá no Evangelho, a cada um segundo suas obras. Então, está nas nossas mãos, queremos ter bem-estar ou queremos ter mais sofrimento. Então, depende de nós, que é a cada um segundo suas obras. E o amor é um mecanismo também de terapia muito importante. Então, aprender a se doar, né? Doar é diferente de dar. Dar, você pode dar qualquer coisa, pode dar um calçado para quem não tem, você pode dar dinheiro, você pode dar comida, isso é dar. Agora, doar é um sentimento, né? Você se doar é você se colocar numa situação de gerar benefício para outras pessoas. Às vezes, doar-se é você abraçar uma pessoa com angústia, com dor, com sofrimento. É você mostrar que está presente para situações de dificuldade. É você dedicar um tempo maior para a caridade, lembrando que fora da caridade não há salvação. Então, juntamente com a prece, aprender a amar, e a gente aprende a amar quando a gente começa a trabalhar compaixão, entendimento do sentimento do próximo, e a compaixão nos ajuda na questão da indulgência, da benevolência e chegarmos até o padrão de caridade. Então, amar, que é um dos principais ensinamentos de Jesus, ele está diretamente relacionado ao mecanismo de melhoria e de cura de toda angústia, de toda mágoa. Então, seria importante não só a questão da prece, como a questão de aprender a se doar e amar, e trabalhar a caridade. Porque perdão, gratidão, amor, caridade poderá nos tirar de situações muito complicadas e muito difíceis, de angústia, de tristeza e de mágoa. Então, era isso mais ou menos que eu tinha para colocar, esses dois pontos, né, de estresse e de benefícios na questão da busca espiritual. E aí eu coloco aí para nós fazermos um bate-papo, uma discussão sobre o assunto. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alexandre, pela a explanação aí que foi bem clara. Vamos deixar uns minutinhos aqui para a gente colocar algumas situações e perguntas, né? Então, assim, isso aí que você colocou de forma bem clara, o que a gente tem visto é que cada vez mais isso está sendo incorporado no meio científico, no meio acadêmico, né? Então, para vocês terem uma ideia, dentro lá do departamento de espiritualidade lá da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles estão querendo implantar um conceito de enfermidade moral, né? Que basicamente é isso tudo que você falou, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos negativos, levando a uma série de alterações neurohormonais e a processos de adoecimento das mais variadas causas, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem mais comprovação científica disso, né? Então, a gente vê hoje dentro do meio científico já se começando a introdução desse conceito de enfermidade moral. Quando a gente pensaria há 10, 20, 30 anos atrás, no meio acadêmico, alguém tocar num ponto desse.
né? Então, a gente está vendo que a ciência está caminhando cada vez mais rápido, né, em direção a todos esses ensinamentos aí e esses mecanismos aí que você colocou aí de forma bem clara aí para a gente refletir, né? Então, a ciência agora embarca nesse caminho, né, de forma já avançada, né? Essa é a colocação que eu queria colocar. Alguém quiser fazer mais alguma colocação, pergunta, tá aberto aí para todos. Bem, boa noite a Bem, todos. ô, Alexandre, parabéns pela apresentação, viu? Como sempre, muito claro, muito objetivo e sempre um puxão de orelha, né? Sempre ali uma reflexão realmente que nos cabe a respeito do tema aí. Eu queria só acrescentar, você falou muito sobre o perdão, eu queria acrescentar sobre a gratidão, o poder da gratidão também nesse combate à mágoa aí. Porque quando a gente pratica a gratidão, você tem um olhar mais positivo da vida e facilita você se soltar das mágoas, das dificuldades da vida. E a gratidão é treinado, é possível se treinar a gratidão, né? Tem alguns psicólogos até que orientam a você fazer um diário da gratidão. Porque a gente acha que a gratidão são só assim para as situações grandes. Ah, eu passei no vestibular, consegui uma promoção. E muitas vezes a gratidão, as coisas pequenas da vida, né? Eu sempre falo para os alunos assim: quando acaba a energia elétrica, a gente xinga, fica bravo porque não tem energia elétrica. E todos os dias que a energia elétrica estava lá, estava funcionando, estava tudo bem, e que a gente não agradeceu. Então, ir treinando para agradecer, para ser grato, e com certeza isso modifica o nosso padrão vibratório, a gente começa a ter uma visão mais positiva da vida, e até as mágoas, a gente fica um pouco mais resistente às mágoas, às dificuldades da vida aí. Mas parabéns pela apresentação, viu, Alexandre? É exatamente isso, né? Quando você trabalha gratidão, quando você trabalha perdão, você consegue gerar uma mudança total na sua questão de pensar, e mudando a sua questão de pensar, o seu corpo vai responder imediatamente. Ah, aquilo que eu coloquei, né, aqueles eixos todos, estão diretamente ligados à questão de ser grato e à questão de perdoar. E a prece é um bom mecanismo de exercício para você atingir esses pontos de gratidão e, e de perdão, né? A gratidão, eu coloco também muitas vezes em palestras e aulas, é uma questão da vida, né? Aquilo que eu ouvi uma vez de um guru, que ele falou que quando tocar o seu despertador de manhã e você desligá-lo, sorria, porque é sinal de que você está vivo. Se você está vivo, você tem a possibilidade de gerar mudanças naquele dia, né? Que é a gratidão pela vida. Então, nós temos que ser gratos pela vida, por nós podermos, através da vida, gerarmos benefícios e modificações para nós e para o nosso próximo. Na realidade, a nossa missão evolutiva é justamente fazer essa transição, da gente mudando nos libertando desses sentimentos negativos e adquirindo os positivos, né? Para gerar bem-estar, saúde, não só para a gente, como para aqueles que estão em torno de nós, né? Então, assim, o grande roteiro disso é o próprio Evangelho. O dia que a gente começar a se evangelizar, a gente gradativamente vai nos libertando esses sentimentos negativos, de raiva, de ódio, de rancor, e vamos adquirindo esses sentimentos positivos aí, como o César estava falando, da gratidão, do perdão, da paciência, da tolerância, do respeito. Então, essa é a nossa grande missão evolutiva aqui na Terra, né? A gente se libertando dessa tralha emocional que a gente ainda é portador e adquirindo esses valores novos, né? Para a gente ser mais feliz e também fazer os outros felizes, né? E o É, e nós, grande roteiro é o próprio Evangelho, né? Uhum. E nós temos que, assim, começar
Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não tenho mágoa nenhuma. Mas quando você para fazer uma autoanálise, você vai ver que tem muitos milindres que estão ainda em você. E às vezes as mágoas, elas estão retidas no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente corresponde a quase 90% da nossa função cerebral. E, e ele fica ali guardadinho. Você, apesar de estar se sentindo bem, no seu subconsciente, a mágoa está ali, de uma situação. E o seu corpo está respondendo ao seu subconsciente, com certeza, né? Então, nós temos todas essas situações para serem analisadas, né? Até que ponto eu realmente não tenho nenhum milímetro, não tenho nenhuma mágoa, né? Porque às vezes ela é silenciosa. A pessoa acaba se mantendo de uma forma de se acomodar à sua própria mágoa. E às vezes utilizar ela como um mecanismo de gerar benefício, de trazer pessoas que ficam ali te bajulando, te paparicando para ver se você melhora. Então ele entra dentro de uma comodidade de uma coisa ruim e não se percebe, e não percebe isso. Ele só vai perceber isso naquela situação que eu falei, o dia que adoece realmente de forma mais séria. Então, a mágoa é uma coisa muito interessante de se observar e que nós temos que gerar o que chama-se auto-honestidade, tirar o orgulho para falar, não, eu tenho uma mágoa e eu preciso trabalhar com ela. Boa noite a todos. Olá, Alexandre, Cláudia. parabéns pela palestra. A gente, eu acho que nos últimos 50 anos aí, né, a gente está vendo uma epidemia aí de estresse, de depressão. E a gente vê a mágoa aí como um dos fatores da gênese, né, desses sentimentos, né? E é o que você disse, né? Nós somos seres humanos, né? E ainda temos muito desses sentimentos que a gente não gostaria ainda de ter, né? Então, a tristeza, a mágoa, né? A raiva, né? E o importante é a gente saber o que fazer com esses sentimentos, né? Então, a importância desse autoconhecimento, né? A importância de se conhecer os mecanismos do adoecimento, os mecanismos que nos levarão à felicidade, o auto-perdão, o perdão, a caridade, a prece. Então, acho que é muito bom a gente trazer isso, e você trouxe de maneira esplêndida, muito clara, todo esse caminho, né? Então, acho que foi muito proveitosa a sua palestra. Além disso, assim, muitas vezes você não consegue gerar você mesmo os mecanismos de sair da situação. Então, oriente, se você realmente não consegue, procure ajuda. Uhum. Procure uma ajuda com médico, com psicólogo, passe a integrar com forma mais ativa a sua questão religiosa, né? A religiosidade está relacionada ao quanto que você se envolve com a religião que você gosta. E tem trabalhos mostrando hoje que as pessoas que têm uma frequência religiosa, independente da religião, ou seja, que participam, que vão na comunidade, que trabalham junto, têm muito mais qualidade de vida, bem-estar e longevidade. Haja terapia, né? Haja Exatamente. terapia. Boa noite, parabéns aí, o Alexandre, como sempre, muito claro. E é legal que a gente vê, né? Você mostrou pra gente aqui a neurofisiologia do perdão, da meditação, né? Da, da gratidão, como é que isso funciona do ponto de vista neurofisiológico, químico. Então, quer dizer, a ciência está trazendo hoje esta verdade. E hoje nós estamos vendo várias sociedades aí médicas sérias, né, tradicionais, incorporando progressivamente isso tudo na sua conduta médica, né, nas suas diretrizes. Então, várias hoje estão aí incorporando, né? O Newton citou a de cardiologia, nós temos hoje a de oncologia, nós temos a de psiquiatria e cada vez mais, né? Um caminho que com certeza um caminho sem volta. Isso é legal porque também, né, tira a questão mística da história, que as pessoas têm muito preconceito, e verificando que realmente, né,
a ciência trazendo um lado também da espiritualidade, de forma muito consistente em termos de evidência científica. Então, isso aí é para consolidar, né? E a gente vê que a essência está no Evangelho de Jesus, né? Me desculpe os incrédulos, os ateus, os céticos, mas cada vez mais a gente vê que a essência, né, nosso modelo e guia, está exatamente naquilo. No Sermão da Montanha resume tudo isso, né? E a ciência mostrando isso, né? Mostrando exatamente isso. Agora, é um grande desafio, né, Tiago? A Ah, verdade, a com gente está vivendo certeza. um momento, um grande desafio dessa nova fase que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que é um desafio individual, porque a gente tem que vencer as nossas sombras, né? Nossa dualidade, e um desafio coletivo, numa sociedade hoje que está doente, absolutamente enferma, né? Sofrendo aí de vários ataques da imoralidade no mundo e no nosso país. E aí é um grande desafio, porque a gente tem que enfrentar isso com uma fé inabalável para sustentar essa interface tão difícil. Porque a gente tem que manter o equilíbrio, a gente tem que manter a serenidade, e a gente não pode deixar determinados sentimentos tóxicos tomarem conta da gente, como você citou. A mágoa, a ira, a cólera, sentimento de revolta, né? A... E, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de se indignar com as coisas erradas, né? Então, o Espiritismo nos ensina muito isso. E esse equilíbrio, essa interface que não é fácil, ela é difícil. E como a fé é um alimento fundamental para a gente se sustentar nesse momento, de conseguir não se intoxicar com isso tudo de ruim que está nessa psicosfera global, né? E, ao mesmo tempo, a gente ter a serenidade, o equilíbrio para trabalhar isso externamente e internamente, né? Porque a gente já tem as nossas más inclinações internas para vencer. E ainda temos que vencer as externas, que vêm nos agredindo, né, de forma muito forte nessa atualidade. Então, eu acho que é o grande desafio que nós estamos vivendo nesse momento. Que foi previsto, né? Nós espíritas sabemos que isso tudo foi previsto. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém Não, falou que ia ser fácil. não vai ser Mas é nada isso aí. fácil. Mas assim, A receita está aí, né? que tem assim alegrado bastante é o fato de cada vez mais a área científica está buscando esse tipo de conhecimento na área espiritual. Parece que nós estamos tendo uma conversão entre o espiritual com o científico. E tem tantas coisas hoje mostradas através de trabalhos importantes, bem direcionados, com metodologia adequada, que eu assim, na minha concepção, só não acredita quem não quer, porque as coisas estão muito claras, muito colocadas. Hoje, por exemplo, no nosso próprio meio, Brasil, se tornou hoje o terceiro país no mundo que mais publica sobre saúde e espiritualidade. Né? Então, nós estamos aí no hall, graças a muitos pesquisadores aí de nome aqui no Brasil, nós estamos no hall hoje dos países que mais publicam sobre o assunto. Então, são inúmeras publicações e pesquisas e ciência mostrando exatamente como espiritualidade gera benefício à saúde. Então, hoje, só não acredita quem não quer. Eu conhecereis a verdade vos libertará, né? É. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Não? Eu queria agradecer muito, Alexandre, né? A palestra foi muito clara, muito importante, não só para ser divulgada no nosso meio médico, mas também na população em geral, na nossa comunidade, né? Então, essa palestra vai estar, como sempre, no nosso canal do YouTube e para o acesso de todos, porque eu acho que esse tipo de conhecimento tem que cada vez ser mais difundido, né? Não só no nosso meio médico, como no meio em geral, né? Eu acho que essa é uma maneira que a gente tem de contribuir dentro da nossa comunidade, né? Esclarecendo a respeito disso. Então, eu acho que isso é uma das funções mais importantes aí da AME, né? Difundir
esse conhecimento, não só no meio médico, mas na nossa comunidade em que a gente está inserido, né? Então, eu queria agradecer muito o Alexandre, mais uma vez, esperamos contar com ele em outras oportunidades. Vamos E, aí. e como receitado, a gente não pode acabar a nossa reunião sem fazer uma prece, né? A gente fez uma prece antes de iniciar, né? Não estava aqui gravando ainda, mas a gente não pode, depois disso tudo que o Alexandre falou, a gente encerrar a nossa reunião sem uma prece, né? E Alguém com o gostaria? coração purificado. Purificado, exatamente. Alguém quer fazer a prece? Quer fazer, André? Está com o coração purificado hoje? Faz uma prece aí. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos mentores desse trabalho, aos mentores da AME, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, reunindo ciência e espiritualidade, assim como previu o nosso codificador, Allan Kardec, estaríamos vivenciando isso nessa época. Diante de tantas coisas aí ruins que nós estamos vivendo, nós temos que enxergar as coisas boas que estão marcando essa fase difícil, mas que a gente tem que manter a nossa fé inabalável, que a luz está chegando, né? Novos tempos, e que a gente vai estar conquistando aí um período que nós estaremos adentrando de mais paz, de harmonia, de fraternidade, de serenidade e felicidade, né? Que não seja plena ainda, mas uma felicidade relativa, onde a gente começa a ver as questões ético-morais predominando na nossa sociedade e dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Então, agradecendo aqui a presença de todos, aqueles que também estão acompanhando a gente no YouTube. E lembrando que o nosso próximo encontro, aí a gente vai dar sequência ao estudo do livro No Mundo Maior, já estamos entrando na parte final do livro, vai ser no dia 15, né? Acho que no capítulo 15, né? Às 20 horas, como de costume. Tá bom? Então, agradecendo mais uma vez a Alexandre, a presença de todos, a gente vai encerrando por aqui essa gravação.